O ser humano é a única espécie que frauda sua imagem. Damos importância demais à nossa aparência, na forma como somos reconhecidos, em como estamos vestidos, se somos engraçados ou agradáveis, pois queremos ser aceitos e amados. Essas são coisas com as quais nos preocupamos. Por isso, defraudamos a realidade. Diante do espelho da alma, sem maquiagem, sem disfarce, qual é a imagem refletida? Chegou a hora de viver extraordinariamente sem máscaras. Nós estamos nessa série já na terceira semana. Se você ainda não assistiu ou quer relembrar como que foram essas mensagens, nós temos aí no nosso canal do nosso YouTube, tá? IPNJ Campinas, tá bom? Acessa lá depois para você reassistir ou mandar para os seus amigos, assistir de novo, enfim. E nós estamos aí seguindo o ritmo, né? Dessa série na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós temos extraído lições preciosas dentro dessa carta, pessoal. E eu quero chamar a atenção de todos vocês para o que Deus está fazendo aqui. Se você é novo na igreja, novo, eu quero que você não se sinta desconfortável, não fique chateado caso você se sinta desconfortável. Eu creio que Deus está trabalhando na sua vida. Não tem a ver comigo, tá, gente? É a palavra de Deus. Desde que eu não atrapalhe, Deus fará algo precioso aqui. Então, se você é novo aqui, Deus tem algo para você. Deus tem algo extraordinário para a sua história. Mas eu quero também chamar a atenção de você que está aqui, já um veterano de igreja. Uma pessoa que tem mais tempo de igreja do que eu tenho de vida. Caso você também se sinta desconfortável, por a mesma razão. Você também tem muito a aprender, você não tem um gabarito, você ainda não é um expert da Bíblia, você ainda não é perfeito. Deus também tem algo para trabalhar na sua vida. Deus também tem algo extraordinário para escrever na sua vida. Então, caso eu trate de assuntos que faça você ficar um pouquinho desconfortável, saiba que é o Espírito Santo que quer trabalhar no seu coração e na sua história. Ok? Você quer ouvir algo realmente extraordinário? Você quer ouvir algo extraordinário? Bom, lá no início, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, dizendo o seguinte: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Isso é algo extraordinário. Nós temos uma imagem extraordinária que Deus, Ele imprimiu em cada um de nós. Imprimiu em você, imprimiu em mim. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Mas o triste nessa história toda é que nós nos corrompemos. Nós demos ouvidos ao diabo e abraçamos o pecado. Então, essa imagem extraordinária foi distorcida. Tanto que nós aqui temos em comum o pecado. Infelizmente, o ordinário, a vida pecaminosa ordinária, virou algo comum, virou algo corriqueiro. E o problema, gente, quando a gente perdeu essa imagem, ao invés de nós reconhecermos isso, ao invés de nós nos humilharmos e dizer a Deus: Deus, nós não temos mais a sua imagem estampada em nós, nós perdemos isso, Senhor, restaura. Ao invés de fazermos isso, infelizmente, meus irmãos, nós começamos a tentar, de alguma forma, manipular o resultado daquilo que refletimos. E isso daí vale para vários exemplos que a gente pode pensar. O Instagram, as redes sociais, as mídias sociais se tornaram um meio de nós tentarmos maquiar aquilo que nós somos. Lá nós postamos apenas os momentos mais legais, os momentos mais bacanas e as poses mais bonitas.
Nós fazemos isso o tempo todo. Nós tentamos usar as palavras corretas, quem sabe assim, para as pessoas terem uma impressão de que nós somos gentis, somos simpáticos. Nós tentamos agir de determinado modo para que as pessoas aplaudam as nossas condutas e tenhamos uma admiração das pessoas. Nós sempre estamos tentando emular a realidade, esconder aquilo que nos interessa e apenas mostrar o que a gente quer. E isso, gente, é uma coisa muito terrível. Certa vez, uma pessoa falou um palavrão na minha frente. E ela não sabia que eu era pastor. Até que eu disse, eu sou pastor. E ela, desculpa, pastor. Desculpa. Eu falei, pelo quê? É porque eu falei um palavrão. Eu falei, e eu sou Deus agora? Ora. Agora eu virei Deus, não estou sabendo. Outra vez, isso aqui a gente já falou várias vezes. Já vi vocês fazendo isso, inclusive. Olha, não faça isso dentro da igreja. Ué, mas fora você faz? Gente, se aquilo que a gente fala ou faz na frente de alguém, nós não devemos fazer na frente de Deus. Se aquilo que a gente faz ou fala na igreja, nós não deveríamos fazer em lugar nenhum. Tudo isso é tentar esconder uma realidade que tem por trás de nós. A realidade de quem nós somos de fato. De quem nós somos de forma transparente. Nós sempre tentamos esconder coisas. E o inimigo número 1 de viver uma vida extraordinária, sabe qual é? É um viver hipócrita. O inimigo número 1 de uma vida extraordinária é um viver hipócrita. A hipocrisia é um dos grandes males abomináveis do nosso tempo e que, sim, de alguma forma muito terrível, ela consegue entrar dentro da igreja e ficar ali. Ela consegue se fortalecer na igreja. Quem aqui conhece um hipócrita? Levanta a sua mão para eu ver se você conhece um hipócrita. Ninguém conhece um hipócrita? Opa, isso daqui era raro, porque eu ia falar isso, Rodrigo. A hipocrisia é algo fácil da gente notar no outro. Mas é tão difícil da gente notar na gente. E é tão difícil da gente reconhecer que muitas vezes somos hipócritas. Essa palavra, ela é tão pesada que a gente até foge dela. A gente pode ser chamado de qualquer coisa, mas menos de hipócrita. Mas nós também agimos muitas vezes com hipocrisia. E a hipocrisia, infelizmente, é uma ferida na reputação da igreja. Se você perguntar para pessoas que não frequentam a igreja, ímpios, infiéis, pessoas que não têm nada com Deus, qual que é o maior problema da igreja? Ela vai dizer, lá tem muita gente hipócrita. Parte disso é verdade, gente. Parte disso faz parte da realidade. Mas isso também aponta para uma outra realidade. Aponta para uma decepção, uma dor contra o comportamento daqueles que afirmam seguir a Jesus. E, para sermos bem sinceros, se a gente olhar profundamente, a igreja possui muitos daqueles que chamamos de hipócritas. Pastores, líderes e membros de igreja a longo tempo são muitas vezes hipócritas. Já vi histórias de líderes religiosos que abusaram de crianças, de pessoas, que usufruem do seu poder para, machucar pessoas. E isso é um sinal de que existe uma mancha profunda na igreja. E eu quero que, em nome de Jesus, nós possamos combater a hipocrisia hoje. Amém? Quero orar com você. Senhor Deus, nós somos hipócritas. Muitas vezes tampamos o sol com a peneira. Fingimos ser algo que não somos. Fingimos ter o que não temos. Fingimos ser tudo, mas nada é real. Peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha destronar a hipocrisia da nossa vida. O Senhor é único. O Senhor é perfeito. Vem e fale aos nossos corações. Fala a cada um aqui, Deus, de forma profunda, com forma abundante. Que caia agora, em nome de Jesus, toda a hipocrisia. É isso que eu oro e agradeço. Amém? Amém? Você está preparado, hein? Ok. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Vamos lá, então, está bem facinho. Eu espero você abrir aí. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 diz assim:
não somos como Moisés. Eu vou parar aqui rapidinho. Paulo está falando do Moisés, o grande legislador, o grande homem, um profeta muito, muito notório da Bíblia, tá bom? Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Do que Paulo está falando? Eu quero que você abra agora você tem que abrir mesmo. Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, versículo 29. Amém? Misericórdia? Acharam? Êxodo capítulo 34, versículo 29 em diante, diz assim: Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava. Ele não tinha conhecimento disso, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois, transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava, e os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor. Então o que Paulo está falando é a respeito desse episódio, desse momento em que Moisés toma de volta, ele consegue novamente as tábuas da lei, e depois que ele volta desse encontro com Deus, o seu rosto brilhava, e brilhava de forma intensa, ao ponto das pessoas temerem olhar para ele. Eu sempre pensei, gente, que esse texto se tratava sobre isso, que Moisés cobria o rosto para que eles não tivessem medo dele. Mas não é isso que acontece. O que Paulo está apontando, destacando e condenando é a atitude de Moisés hipócrita. Pois é, Moisés. Veja só o comportamento dele, como se repete o comportamento dele. Vou falar na ordem para vocês. Primeiro, ele falava ao povo as palavras de Deus. O povo via que o seu rosto brilhava. Em seguida, depois de falar com o povo, e eles vendo o rosto dele brilhando, Moisés cobria a face com o véu, até entrar novamente na presença de Deus, aonde ele tirava o véu. Vocês conseguiram perceber? Moisés, na verdade, não estava se escondendo para as pessoas não se assustarem com o brilho. Moisés estava escondendo para que as pessoas não vissem a glória desaparecendo de sua face. O que Moisés estava fazendo era esconder a presença e a glória de Deus saindo dele, se desvanecendo, como a gente leu aqui. O que ele está tentando esconder é a glória que estava sumindo, não a glória em si. A razão, então, apresentada por Paulo na epístola aqui, é que Moisés não queria que os israelitas vissem isso. Então, o que Paulo está dizendo, em outras palavras, é: nós não agimos como Moisés, não escondemos a falta da glória, nós não escondemos as nossas fraquezas, nós não escondemos o rosto, nós somos como somos. A hipocrisia, meus irmãos, é um pecado terrível, terrível. Ela maqueia a realidade e ela interrompe a transformação que poderia acontecer quando nós deixamos para trás o véu. E eu quero esclarecer para vocês o que não é hipocrisia, tá bom? Hipocrisia não é a disparidade entre aquilo que fazemos e aquilo que gostaríamos de fazer. Ou seja, a hipocrisia não é o fato de nós pecarmos. A hipocrisia é a lacuna daquilo que mostramos e daquilo que nós somos. Hipocrisia não é a disparidade entre aquilo que a gente faz
e gostaríamos de fazer, mas é a lacuna daquilo que a gente mostra e aquilo que a gente é. Em outras palavras, é como se a vida fosse um show, a vida fosse algo a se mostrar. E eu pedi a uma pessoa, e a Thelma fez um favor incrível aqui para mim, de criar algumas máscaras, junto com seus filhos, né, Gabriel, Alice e Mateus. Eu agradeço muito. Aqui tem algumas máscaras, pessoal, e eu vou usar uma bem legal. A máscara da raiva. Bem raivoso. Por fora eu estou cheio de raiva de vocês. Porque vocês não podem pecar, vocês não podem fazer isso. Vocês precisam viver uma vida santa diante de Deus. Aí eu tiro a máscara. Nossa, mas eu estou pecando, eu não tenho uma vida santa. Nossa, o que está acontecendo comigo? Não, mas vocês não podem. Vocês não podem. Onde já se viu? A hipocrisia é fingir algo, fingir que possui algo, quando de fato você não tem. A hipocrisia é dizer, faça isso, faça aquilo, mas você mesmo não tem. Não possui. Mas não é só o apóstolo Paulo, meus irmãos, que condena esse tipo de comportamento. Jesus ainda mais. Jesus falava com muita severidade contra os seus religiosos do tempo dele. Ele chamava eles de hipócritas. E Jesus era duro. Se você ler lá em Mateus capítulo 27, Jesus fala 7 ais. Ou 7, nossa, coitado de vocês. Eu tenho pena de vocês. E entre tantas que ele fala, ai de vocês, fariseus. Vocês são como um túmulo caiado, por fora vocês são lindos, mas por dentro vocês são tão podres, em decomposição. Jesus ele não diz, ai de vocês, que não são perfeitos e pecadores. Jesus diz, ai de vocês que não são perfeitos e pecadores, mas fingem que são perfeitos. Ai de vocês que agem dessa forma, como se fossem perfeitos. Cá entre nós aqui, nós somos especialistas em fingimento. Nós somos profissionais nisso. Nós somos gabaritados em fingir ter algo quando não temos. Muitas vezes os nossos casamentos estão desmoronando, está um fio de acabar. Mas por fora, olhe só para o meu casamento. O meu casamento é um modelo. O meu marido é incrível, a minha esposa é brilhante. Às vezes os nossos filhos são terríveis, mas por fora nós dizemos, nossos filhos são doces, eles nos obedecem, eles são incríveis. O trabalho é caótico, é um caos, é uma porcaria. Mas você diz, como eu amo esse lugar. Eu gosto demais do meu trabalho. Não existe um lugar melhor para eu estar. Nós mostramos apenas aquilo que queremos mostrar. E uma dissimulação tão digna que eu poderia aplaudir cada um de nós quando agimos assim. Gente, nós somos especialistas nisso. Eu usei uma máscara aqui, vou usar outra. A máscara da felicidade. Essa aqui é legal. Tudo é tão incrível! Tudo é tão incrível! Tudo é tão incrível, tudo é tão maravilhoso. A paz do Senhor! A paz! Tudo é tão maravilhoso. Tudo é tão incrível. A paz do Senhor, meus irmãos. Você percebeu como ela veio vestida para a igreja? Como ela ousa vestir desse jeito? Não, tudo é tão incrível. Jesus te ama, Jesus é incrível. Você percebeu como essas pessoas são tão pouca coisa? Elas não têm nada de mais. Ai, eu amo vocês, meus irmãos. Ai, por que a gente faz isso com tanta naturalidade? Por que a gente finge tanto ter algo quando não temos? Nós fazemos isso o tempo todo. Oi, sogra! Oi, sogro! Eu amo vocês! Por fora está assim, que ódio dessa mulher, que ódio desse cara. Não acredito que eles são os pais do meu marido ou da minha esposa. Mas eu amo vocês. O que acontece com a gente? O
que acontece quando a gente usa a máscara da felicidade dizendo, essa igreja é linda, tudo é tão incrível, eu amo todo mundo. Mentiroso. Quando no fundo você não ama ninguém, você tem raiva de alguém, não perdoa. Quando no fundo você queria estar em outro lugar, quando está aqui, fingindo que quer estar aqui. Como nós somos hipócritas. Como nós vestimos tantas e tantas máscaras. E ainda tem a máscara da tristeza. Nós também fingimos tristeza. E essa aqui é mais ainda diante da presença de Deus. Senhor, quebra-me, Senhor. Senhor, faz de mim algo novo. Quando você não mexe um dedo sequer para Deus trabalhar no seu íntimo. Senhor, eu estou arrependido. Quando você volta como o cão volta para o vômito, para o seu pecado. Nós somos, sim, hipócritas. E de várias formas. Existe mais uma coisa muito nociva em se viver de forma hipócrita. E aqui está na continuação do texto. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu. Desculpa, gente. Mais um, aqui. Mas a mente do povo estava endurecida. E, até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu descobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Existe uma mística, gente, uma mística pastoral, né? Na figura do pastor, que é alimentada por nós, pastores, e que também é alimentada por vocês. Uma mística que para mim é abominável, porque faz de nós super-homens, homens infalíveis, homens sem dolo algum. Todo líder tem essa tendência de esconder as suas fraquezas, de esconder os seus pecados. E o problema disso é que, segundo Paulo, esse comportamento é mantido até hoje. Até hoje. Olha como está escrito. Até hoje. Toda vez que eles leem a antiga aliança. E isso quer dizer que a conduta hipócrita ela é imitada. E é passada à próxima geração e à outra geração. Tanto é que aqui estamos nós. Vivendo muitas vezes de forma hipócrita. Usando o véu do engano. Enganando a nós mesmos. O que impede de nós sermos transformados de verdade. Mas eu tenho uma boa notícia. Se por um lado a hipocrisia se alastra para as outras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, uma fé sincera também pode ser passada para mais pessoas. Paulo ele fala disso para o seu discípulo, na segunda carta que ele manda para ele, uma carta pessoal que Paulo escreve para Timóteo. Ele disse o seguinte, lá no capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, e esse sem fingimento o termo grego original é sem hipocrisia, né? A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Ou seja, essa fé sem hipocrisia habitava na sua avó, habitou na sua mãe, e hoje eu vejo em você. Então eu vou lhes ser sincero, meus irmãos. E eu vou até explicar o que significa isso, sincero. Essa palavra, meus irmãos, vem da ideia grega de sincera. Essa é a palavra, sincera. Quando um escultor fazia uma estátua, ele fazia uma estátua de mármore, ou seja lá do que for, uma pedra. Pode ser que por alguma razão, na hora que ele está fazendo, o martelo bate direto na cabeça da escultura e escapa um nariz assim, para fora. Ele gastou horas, gastou talvez meses tentando fazer aquela escultura. E aquele nariz, bendito nariz, estragou. Ele tem duas opções. Eu vou recomeçar até fazer uma escultura perfeita. Ou, por que não, eu vou usar um pouquinho de um pó misturado com outras coisas, fazendo uma cera. E ali eu coloco o nariz que falta. Só que, suponhamos que um comprador dessa escultura vai colocar lá a exposição num sol escaldante. Assim, um sol do Nordeste brasileiro. Bom, quando bater aquele sol profundamente ali,
algo horroroso vai começar a aparecer. Porque o nariz não é sincero. O termo, então, é sincero. E eu vou lhe ser sincero, meus irmãos. Eu sou um homem fraco. Eu tenho mazelas terríveis dentro de mim. Eu sou um homem pecador. Eu sou um homem carente, um homem solitário. Eu sou um homem que preciso desesperadamente de Jesus Cristo. Eu sou uma pessoa que muitas vezes disse para vocês, estou orando por você, mas eu não estava. Muitas vezes eu li a palavra de Deus para pregar para vocês, mas eu não li a palavra de Deus para mim. Por muitas vezes, meus irmãos, eu agi como se fosse sem ser. Sabe por quê? Porque o pecado, esse pecado da hipocrisia, ela cresce melhor nas penumbras, ela cresce melhor na escuridão. Então, meus irmãos, nós precisamos arrancar o véu dessa ideia de vida perfeita. Nós não temos vida perfeita. Nós não somos perfeitos. Até hoje, diz Paulo, toda vez que a antiga aliança é lida, um véu está no rosto deles. Eles não conseguem se enxergar. Eles não são capazes de se ver. O que Paulo está querendo dizer? O que é essa antiga aliança, gente? O que é essa antiga aliança que Paulo tanto menciona aqui? Que toda vez que eles leem essa antiga aliança, eles têm um véu que cobre a mente deles, o coração deles. Ele continua no versículo de número 15. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Até hoje, o coração deles está coberto com esse véu. O que Paulo está querendo dizer a respeito dessa aliança, meus irmãos? É a lei do Senhor. É o padrão que Deus espera de todos nós, que nós não conseguimos. Você pode tentar esconder atrás de um véu, de uma máscara, de um certo comportamento que você não tem, que você não possui. Você precisa olhar, de fato, para a lei do Senhor, que lhe serve como um espelho que vai lhe mostrar exatamente como você é, e não como você finge ser, mas como você é de fato. E eu quero que você se olhe nesse espelho. Eu quero que você olhe para esse espelho. Eu quero que você olhe para ele. Tire o véu agora e se olhe para esse espelho. E, gente, eu duvido muito que tenha alguém aqui perfeito em toda essa lista. Em algum lugar ainda na sua vida, nós precisamos que Jesus nos alcance e nos transforme. Você pode dizer, mas eu amo a Deus de todo o meu coração. Eu amo. Então eu vou lhe dizer, você tem guardado o sábado? Você tem priorizado a Deus? Quando eu falo guardar o sábado, eu quero dizer isso. Você guardou um dia para santificar a Deus? Ou você abraçou de fato a ambição, abraçou os prazeres da vida, abraçou outras coisas, mas não dedicou a Deus o seu dia? O dia que é todo dele e para a obra dele. Será que você tem honrado pai e mãe de verdade? Dando aos seus pais obediência, respeito? Será que você, de fato, não tem adulterado? E quando a gente olha para a lei do Senhor e como Jesus a interpreta, ela torna-se ainda mais difícil. Porque Jesus diz que um homem que olha para a mulher de forma impura, ou uma mulher que olha para um homem de forma impura, ambos ali pecam e cometem adultério. Será que nós não temos cobiçado aquilo que não deveríamos? Será que não temos criado um ídolo para nós amarmos a mais do que deveríamos e colocar no lugar de Deus? Eu quero que você olhe para esse espelho.
Eu quero que você se contemple nele. E eu quero que você perceba que existe ainda um nariz faltando. Eu quero que você perceba que às vezes lhe falta um dedo. Ainda há imperfeição. Ainda há falhas. Nós temos que reconhecer que ainda há muito a ser feito dentro de nós. Muito a ser feito. E é por isso que a religiosidade, a hipocrisia é tão danosa, gente. Porque ela perpetua a mentira. Ela deixa a gente alimentando a mentira que tem como pai o próprio diabo. A pessoa que finge uma espiritualidade que não tem, entra numa condição onde ela não sai do lugar, ela fica estagnada. Eu quero que você se lembre quando você se converteu, parece que as coisas começaram a mudar muito rapidamente. Mas agora está tão difícil mudar algumas coisas. Porque, como eu disse, a hipocrisia é um pecado tão escuro que ela fica se alimentando de mais e mais e mais mentiras, de mais e mais e mais desculpas para você não tratar disso, de mais e mais de outros subterfúgios, mais máscaras, mais e mais fingimento. E ficamos por isso mesmo. A transformação para pela metade. Nós não queremos mais. Aqui Jesus não vai mexer. Aqui está tudo bem. Eu finjo que está tudo jóia. Viver de aparência, gente, nos deixa aprisionados no pecado. Contudo, gente, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há... Aleluia. Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer algo aqui. Eu sei, Deus. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade aqui. Quebra os grilhões das cadeias, Deus, em nome de Jesus. Tira o véu do nosso rosto. Amém. Você, meu irmão e minha irmã, não tem nada a temer, quando não há nada a esconder. Você não precisa temer, quando você não tem mais nada a esconder. Você não precisa temer, quando o Espírito Santo de Deus tira as algemas da sua vida. Quando você é liberto dos seus delitos e pecados, você não tem mais nada a temer. Mas nada a temer. Aonde o Espírito está, há liberdade de verdade. Mas o que vão pensar de mim? Se de repente o meu comportamento mudar, vão achar que eu sou fingido. Aonde o Espírito Santo está, há liberdade. Mas será que a pessoa mudou de verdade? Será que ela não está fazendo isso por conveniência? Aonde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade para perdão, há liberdade para restauração, há liberdade. Os grilhões foram quebrados, as cadeias foram rompidas, os cadeados foram destruídos. Aonde o Espírito Santo do Senhor está, todos nós podemos ser de fato libertos. Nós podemos ser de fato libertos. Não devemos temer nada na comunidade da graça, aonde o perdão é abundante, aonde a restauração é real, aonde Jesus amou a todos de forma tremenda. Não temos nada a temer. Não temos nada a temer. Jesus tem tolerância zero, meus irmãos, com a hipocrisia. Zero. Jesus não suporta a hipocrisia, mas Jesus tem graça ilimitada para todo pecador que arrependido chega até Ele e diz: eu preciso de ajuda, eu preciso de libertação, Espírito Santo de Deus. E aonde Ele está, há liberdade, há liberdade, há liberdade para todos nós. Não deixe, não permita que o véu permaneça em seu rosto. Não permita. Fala: Espírito Santo de Deus, derrube as minhas máscaras, destrone as minhas aparências, cuide das minhas fraquezas, cuide dos meus pecados. Existe graça infinita para você, existe perdão infinito para você.
Existe vida autêntica para você. Existe vida genuína e abundante para você. Existe mais no Espírito. Existe mais no Espírito. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que arrancar deixar que Ele arranque o véu de nós. E nós precisamos olhar para Cristo, olhar para Deus. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Veja a exata imagem extraordinária de Deus estampada no rosto de Jesus. Eu quero que você contemple Jesus e veja os coágulos de sangue em seu rosto. Veja o sofrimento da separação dele com o Pai, por amor de você, por amor a mim. Eu quero que você veja os espinhos cravados nessa imagem tão extraordinária e perfeita, por amor a você, meu irmão e minha irmã. Eu quero que você perceba as suas mãos sendo levadas ali, os pregos nelas. Eu quero que você contemple essa imagem, pois olhe para Jesus, Ele fez algo e está fazendo algo extraordinário por você. Ele quer restaurar essa imagem. Você precisa olhar para Ele, Observe, Ele padeceu e morreu por você. A imagem perfeita de Deus. Jesus morreu por nós. Não somente para nos salvar, meus irmãos. Jesus não morreu simplesmente para a gente ir para o céu. Jesus morreu e ressuscitou para devolver a glória. A glória. Jesus morreu e ressuscitou para que essa glória que desaparece, um dia jamais desapareça dos nossos rostos. Jesus morreu para dar de volta a cada um de nós a imagem extraordinária de Deus. Jesus morreu para devolver isso. Jesus morreu para fazer de nós morada dele, resplandecendo a glória dele de forma abundante, de forma tremenda. Jesus morreu, afinal de contas, para nos transformar. E o termo aqui, gente, é metamorfose. O mesmo termo e a mesma coisa que acontece com a borboleta, né, com a largata que vira borboleta. Jesus está nos transformando em algo extraordinário, meus irmãos. À medida que nós olhamos para Ele, olhamos fixamente para Ele, não para aquilo que nós queremos mostrar para as outras pessoas, não tampando aquela lacuna com perfeição, com vida ideal, mas tampando a falta com Cristo. Não tampe a lacuna com a sua vida perfeita. Não tampe a lacuna das faltas que a gente tem com mais e mais afazeres, com mais e mais aparências. Cristo é suficiente. Olhe para Cristo. Ele é a imagem extraordinária de Deus. Cristo é. Você não é. Eu não sou. Cristo é. Meus irmãos, vamos abandonar a hipocrisia. Abandone o véu. Deixe cair as máscaras. Deixe cair as máscaras. Exponha os seus erros. Confesse a alguém. A palavra de Deus em Tiago diz que se nós confessarmos os pecados uns aos outros, a oração do justo ali muito vale em sua súplica e Ele nos curará, nos dará cura, meus irmãos. Nós precisamos deixar cair as máscaras a Deus, mas também aos demais. Não vamos fechar a lacuna com fingimento. Vamos deixar que Cristo cuide de nós. Nós somos vulneráveis, nós somos fracos, mas Cristo nos é suficiente. Cristo
vai transformar cada um de nós, meus irmãos. A imagem extraordinária de Deus. E Ele devolverá a cada um de nós isso de novo. Se nós abandonarmos as máscaras, se nós abandonarmos a hipocrisia. Quero orar com você. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, a Tua palavra é realmente muito afiada. E antes, Deus, de chegar aqui, ela tratou muito comigo. Eu quero, em nome de Jesus, abandonar, Deus, a mentira. Quero abandonar, Deus, a pose de grande pastor. O Senhor é o grande pastor. Não há ninguém como o Senhor. O Senhor é santo. Por isso, Deus, tanto em mim como em todos os meus irmãos aqui presentes, não haja espaço para fingimento, não haja espaço para hipocrisia, Senhor. Nós queremos deixar cair o véu, mas precisamos da Sua ajuda, Espírito Santo, para quebrar os grilhões e nos dar liberdade. Liberdade, Deus, para olharmos para o Senhor e ver que o Senhor está nos transformando, que o Senhor está trabalhando dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma. Cai por terra agora, Deus. A religiosidade cai por terra agora, o fingir que está tudo bem, ou o fingir que estamos quebrantados quando não estamos. Nós precisamos de Cristo. Queremos olhar para o modelo do Senhor. Queremos olhar para Ti. O Senhor nos é suficiente para nos libertar, para nos transformar de verdade, sem maquiagem, sem fingimento. Em nome de Jesus, Pai, perdoa a hipocrisia do Teu povo. Nós abandonamos agora, em nome de Jesus. Nós abandonamos o véu, a máscara, e olhamos para Jesus Cristo. Espírito Santo, trabalha agora, Pai, em nós. Trabalha em nós, Senhor. Transforma-nos gradativamente à Sua imagem. Devolva-nos a Sua extraordinária imagem, Senhor. É isso que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.